Gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. É um prazer mais uma vez muito grande ter vocês aqui. E a gente está dando continuidade ao livro do Coises, né? Visões e Ilusões Políticas. E, Deus quiser, a gente está abordando hoje, semana que vem, as duas últimas partes do livro, os últimos capítulos do livro. E a gente já tem trabalhado o tema há um certo tempo, né? Quase 2 meses. E hoje a gente está aqui com o nosso querido amigo Zé Bruno, né? Para quem não conhece, gente, o Zé Bruno, ele é daqui de Alagoas, né? E ele também, acho que em grande medida, é um dos responsáveis pelo núcleo da ABC2 existir, né? Eu lembro que lá atrás, quando o grupo ainda era um grupo de apologética, ele falou aí com o pessoal que fazia parte do Grace e fez essa ponte de contato e hoje, graças a Deus, estamos caminhando bem. E hoje ele vai falar, né, sobre um dos capítulos do livro do Coises, que é Transcendendo as Ideologias. Então a gente pede por gentileza para vocês manterem os microfones desligados e logo em seguida, logo depois de ele apresentar, a gente vai dar aquele tempo para vocês fazerem perguntas ou comentários pertinentes. E aí, eu vou fazer só uma rápida oração e logo depois eu passo a bola para o Zé Bruno, beleza? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo, Deus, obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado pela vida do nosso irmão, Deus, o Zé Bruno, que cedeu seu tempo, Deus, para estar aqui conosco nessa noite e na semana que vem também. Que o Senhor continue abençoando e regando tudo que ele faz, Deus, fazendo prosperar. Que hoje, mais uma vez, seja reunião proveitosa, que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Zé, tá contigo e qualquer coisa eu tô aqui, viu? Precisa de algum auxílio. Ok. Pessoal, primeiramente, boa noite. É um prazer poder estar com vocês. Eu peço desculpas porque não. Desculpa, porque não mandei o resumo. Esses dias está sendo muito apertado e quase que não concluí nem os slides para apresentar aqui. Hoje foi um dia assim, muito corrido no meu trabalho, mas é sempre uma satisfação estar lendo o livro do Coises, né? Tive o prazer de conhecer ele em 2016, quando ele esteve no Brasil, na conferência do Labri com o Movimento Mosaico, que aconteceu lá em Goiânia, e o tema foi idolatria, né? Foi justamente quando foi cunhada a expressão idolatria, e o conceito bebia bastante do Visões e Ilusões Políticas, que já em Labri, quando fui em Labri em 2013, o Guilherme Carvalho com a cópia em inglês, né, falava quão importante era a publicação desse livro, né, e se esperava que em breve, isso em 2013, o livro fosse publicado em português. E, graças a Deus, a edição 19 publicou, hoje nós estamos até com a segunda edição, acho que tem um capítulo a mais, e é bom ter um material como esse para dar um balizamento a gente de como lidar com questões políticas, ideológicas, principalmente em nosso contexto de Brasil, pós-2018, digamos assim, onde a polarização ficou muito acentuada, onde a identidade cristã, de alguma forma, para alguns grupos, né, está associado a pacotes ideológicos, a personalidades políticas, a projetos de poder, e a gente poder ter uma bibliografia como o Visões e Ilusões Políticas é muito importante porque nos ajuda, nos esclarece, né, qual é a natureza das ideologias e como o cristão deve se relacionar com elas. Bom, eu vou expor agora o capítulo 7. Deixa eu só. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Estou sim. Pessoal, Transcendendo as ideologias, afirmando a pluralidade social. Então, vocês estão vendo, né? Bom, então vamos lá. Bom, capítulo 7 fala sobre transcendendo as ideologias, né? Então, para que a gente possa falar um pouco sobre ele, eu quis resgatar o conceito de ideologia que o Coises coloca no livro,
Eu peço desculpa porque nesses slides aqui não estão as páginas, mas se alguém precisar do slide, depois eu coloco a página. O COIS ele vai definir ideologia da seguinte maneira, né? Eu quero deixar claro, desde já, que vejo as ideologias como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. Desde o início de sua narrativa, a escritura denuncia o culto aos ídolos, falsos deuses, que os seres humanos criaram. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação, fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Eu gosto muito desse conceito porque, assim, ele está muito relacionado ao pensamento do Doiberg sobre essa questão da ideologia, né? Então, para o Coises, as ideologias, elas são narrativas, né? São narrativas que trazem a sua própria soteriologia, trazem a sua própria compreensão da realidade, quando ele fala que em seu bojo elas têm as suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. E essas ideologias, elas são tratadas como idolatrias por várias razões. Uma delas é porque toda idolatria é justamente esse movimento que o Cosmos descreve, de você pegar um elemento da criação e você colocá-lo acima da criação, você transcende ele acima das demais criaturas, e você coloca ele no status não mais de criatura. E a ideologia ela faz justamente isso, ela olha para um aspecto da realidade e ela pega esse aspecto e absolutiza ele. Então, é esse movimento que acontece nos textos bíblicos falando da idolatria. Ele acaba perpassando também o movimento das ideologias, de pegar elementos da criação, ou aspectos da realidade, e colocá-lo acima dos demais. Né? E daí vem as raízes, né, idolátricas de todas as ideologias. Né? Lembrando que isso não é algo de uma ou outra ideologia, da maioria, mas de todas as ideologias, porque elas possuem essa mesma dinâmica. Por isso que toda ideologia ela tem essa natureza reducionista, porque ela não tem a capacidade de enxergar o todo. Quando ela olha o todo a partir de um ângulo, né? A partir de uma parte. E ela torna aquela parte esse todo, né? Por exemplo, eu cito muito a questão do marxismo quando diz, né, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, você pega o elemento luta de classes, que é um elemento da realidade, mas você reduz toda a história da humanidade àquele elemento, né? Ou, enfim, o mesmo poderia ser de outras ideologias. Então, a ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar, ou seja, toda ideologia ela acaba sendo um projeto soteriológico, porque ela diz, olha, isso aqui é um mal, né? Seja ele real ou imaginário. A ideologia ela vai dizer, isso aqui é um problema, né? E a forma de você lidar com esse problema, de você resolver ou sanar esse problema, é por esse caminho. Capítulo 7, quando ele vai falar sobre essa questão de você transcender as ideologias, ele faz isso a partir dessa preocupação de como se dá a relação do cristianismo com a cultura. E aí ele cita alguns autores, né? Ele cita o Niebuhr, né? Que no seu clássico Cristo e Cultura, ele apresenta pelo menos essas 5 relações. E ele também apresenta o... Deixa eu achar aqui, porque eu esqueci o nome do outro, é um autor católico. O... Aqui. O Gilson. Cadê? O Etienne Gil. Então, assim, nessa preocupação do COIS, eu queria saber o seguinte: quais são as implicações que a fé cristã, que o cristianismo ele tem na cultura? Então, autores que se preocuparam com isso, como o Niebuhr, como o Gilson, né, eles apresentam alguns modelos dessa relação. Talvez o padrão talvez mais popular seja esse apresentado pelo Niebuhr, que também tem as suas
as suas lacunas, né? E aí o Cois ele vai dar um destaque não nos cinco, mas em alguns, por exemplo, o Cristo contra a Cultura, que é justamente uma versão totalmente negativa da relação cultural. Então há uma total exclusão da cultura, é uma demonização totalmente dos artefatos culturais, daquilo que foi feito pelo ser humano. Lembrando que por cultura aqui, a gente tem a ideia da cocriação, né? Embora ele não trate isso aqui, mas eu acho que um autor que ajuda muito a gente entender esse aspecto cultural, é o Tolkien. Porque o Tolkien ele tem o conceito de co-criador, né? Que, ou seja, que assim como Deus é um ser criador, ao nos criar, ele nos fez co-criadores de sua criação. Então, quando nós produzimos cultura, ou seja, quando nós criamos alguma coisa, essa criação humana ela também pode ser fruto, né, ou pode ser consequência da criação de Deus. Porque a gente não pode tratar como criação divina apenas a natureza, como as pessoas falam, né? Mas também aspectos culturais não deixam de ser resultados da criação de Deus, uma vez que eles são fruto de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ao criar, quem, em última instância, está criando não é o homem, mas o Deus cuja imagem o homem carrega consigo, né? Então, esse conceito de co-criador que o Tolkien traz, ele é muito pertinente para a gente entender essa relação entre cristianismo e cultura, né? Um outro modelo é a ideia de Cristo e cultura em paradoxo, que também na teologia acabou sendo conhecido pela teologia dos dois reinos, né? O luteranismo talvez seja um dos representantes desse modelo, né? Onde você, digamos, pegando aqui a figura de Agostinho, né? Da cidade de Deus e da cidade dos homens, você tem um reino de Deus e tem um reino dos homens, né? E aí você cria essa relação de dualismo, que inclusive o COIS apresenta com esse termo, né? E um terceiro modelo, né, que na obra do Richard Niebuhr seria também conhecido como conversionismo, né, é o Cristo transformador da cultura. Ou seja, a fé e a cultura são coisas distintas, elas estão relacionadas e há uma missão que é justamente a missão da redenção da cultura. Então, essa ideia aqui, inclusive, como é o nome dele? O Carson, Carson, que escreveu o livro Cristo, Cultura, uma Releitura, ele diz que, embora o Niebuhr não afirme em nenhum momento em sua obra qual é a posição que ele defende, segundo o Carson, fica compreendido nas entrelinhas que a visão mais próxima das Escrituras seria a do Cristo transformador da cultura, que a cultura não existe para ser demonizada, que a cultura não deve ser visto como outro reino em oposição ao reino de Deus, mas que a cultura ela deve ser redimida, né? Tanto que a gente usa aquela expressão dos três R's, né? Rejeição, recepção e redenção, né? Então eu rejeito aquilo que é cultura, que é fruto que é produto cultural, mas que vai de encontro à ordem criacional, à fé cristã. Eu recebo aquilo que está na cultura, mas que está de acordo com a fé cristã. E eu vou redimir aquilo que está na cultura, que tem uma origem boa, mas que passou por um processo de corrupção e ela é possível você redimir. Então, existe essa relação dos três R's. Com ênfase nesse modelo Cristo transformador da cultura, né, também conhecido como conversionismo, né, que é você mudar a rota cultural de algo, o Collins ele diz o seguinte: se o cristianismo ele entra em contato com a política, ele o faz obliquamente, transformando um político em particular numa pessoa mais virtuosa. Isso não deve ser desprezado. E devemos dar graças a Deus se mais líderes políticos se tornarem gente do bem. Só que isso não trata de política enquanto política e não tem nenhuma implicação prática para as políticas públicas. A partir de agora, vamos deixar para trás essa visão, entendendo que ela representa a compreensão insuficiente de o que é a fé e de tudo quanto esta implica. O que é que ele está falando?
é que a contribuição cristã para a cultura não pode ser apenas uma contribuição de transformação do agente cultural, mas também do elemento cultural. Nesse caso, o agente cultural é o político, que quando ele é encontrado, o evangelho o encontra, o transforma, ele passa a ser um homem virtuoso, caso ele não seja. Mas e o que acontece com a política propriamente dita? Quais são as implicações disso para questões de política pública, para questões de meio ambiente, de política educacional? Gente, deixa eu só mudar aqui de lugar, porque o carregador está. Desculpa. Quais são as implicações, né? E a grande questão é essa: como é que o cristianismo pode afetar, além do agente, né, os artefatos culturais, né, os elementos culturais que fazem parte da criação de Deus, como a política. E aí ele apresenta duas abordagens. Uma ele vai chamar de atitude antitética e a outra de atitude partidarista, né? Qual seria essa abordagem antitética da relação entre o cristianismo e a cultura? E ele vai dizer o seguinte: a atitude antitética é afirmar não haver nada de bom nas ideologias. Lembrando que as ideologias seriam um dos elementos culturais, né? Por que as ideologias seriam elementos culturais? Porque ela seria uma construção humana, né? Uma criação, uma cocriação do ser humano. Então, a atitude antitética ela afirma que não há nada de bom na ideologia, né? Então, ela lembra muito essa postura do Cristo contra a cultura, de não ver aspectos positivos na cultura. E ela pode defender uma posição de lealdade exclusiva a Jesus, mas ela acaba caindo em quê? Numa apolítica ou até numa antipolítica. Por quê? Porque a partir do momento que eu olho para a realidade e eu restringo a realidade entre o que é de Deus e o que não é, aquilo que não é de Deus, eu reconheço que está sob o governo de outro ser, porque não existe espaços neutros. Todo espaço ele está controlado por um poder, né? Então, se eu compreendo que a realidade ela é fragmentada, por exemplo, existe um aspecto da realidade que não é de Deus, então aquilo ali logo será de quê? Do diabo, por exemplo. E é justamente essa o resultado dessa atitude antitética. Por quê? A partir do momento que ela nega haver qualquer coisa boa na ideologia, por mais que ela faça isso em nome de uma fidelidade, de um compromisso exclusivo à pessoa de Cristo, ela acaba dizendo que a política é do diabo. Né? Ela acaba tendo uma relação de aversão à política, nesse caso. Qual é a outra proposta? A outra proposta seria da atitude partidarista, né? E aqui tem alguns modelos. Né? A atitude partidarista ela também pode ser chamada de uma atitude de fusão entre fé e cultura. Você vai fundir aquilo ali. Né? Seria a ideia do Cristo da cultura, de acordo com o Niebuhr. É a proposta da síntese. Essa proposta ela vai criar as versões, embora o Coises não use essa expressão, mas vamos chamar de a gospelização das ideologias, né? Porque hoje em dia tem tudo gospel, né? Tem show gospel, música gospel, restaurante gospel, não sei o que gospel, por aí vai. Então a gente teria um nacionalismo cristão, socialismo cristão, né? A defesa do capitalismo liberal como sistema político e econômico sendo a visão mais cristã, né? Econômica, né? Então, quando você vai para esse outro lado, né, de você fundir fé e cultura, né, o Cristo e cultura, né, essa atitude de fusão, você traz prejuízos ao corpo de Cristo. Por quê? Porque se o fulano diz que a ideologia correta é o nacionalismo cristão, o Beltrano diz que não, que é o socialismo cristão, e cada uma das ideologias acaba trazendo o adjetivo cristão, então você acaba fragmentando, porque você não tem como promover uma unidade ali. Porque não tem como todos estarem certos em relação à ideologia que eles afirmam. E você trazer a etiqueta cristã para essas ideologias,
você acaba impedindo que haja qualquer possibilidade de unidade, porque Cristo não poderia estar dividido em tantas perspectivas assim, né? Então, é o COS, inclusive, coloca que o resultado desse partidarismo seria justamente a fragmentação do corpo de Cristo, né? Talvez um pouco daquilo que a gente vê na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, quando Paulo fala, né? Uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro de Cefas, né? Outro diz eu sou de Cristo, e Paulo pergunta, por acaso Cristo está dividido entre vocês? Aí, quando o Coises ele apresenta essas duas atitudes, a antitética e a partidarista, ele vai trazer dois conceitos, que é o da ontologia, né, da ontologização e da instrumentalização. Ele diz assim, olha, os crentes que não conseguem entender os perigos de privilegiar esses objetivos acabam ontologizando e instrumentalizando as ideologias. O que é ontologizar? De acordo com Coises, significa ignorar o caráter espiritual e direcional, atribuindo um status estrutural e criacional. É assim que o liberalismo e o socialismo se tornam parte da paisagem cósmica, vista em igualdade com fenômenos concretos como o governo, partido político e o sistema jurídico. O que o COS está dizendo é o seguinte, que quando você ontologiza uma coisa, é quando você chama aquela coisa à existência. Aquela coisa ela não existe na realidade, mas ao ontologizá-la, você está justamente dizendo que ela passa a existir. Então, quando você pega, por exemplo, liberalismo, socialismo, isso aí não são elementos criacionais. Eles não existem isso na ordem criada. Liberalismo, socialismo, nacionalismo, eles são expressões de cosmovisões, são artifícios, são formas de você explicar uma realidade, não a realidade em si. Então, quando você pega o liberalismo, o socialismo, e você trata isso em pé de igualdade como governo, partido político ou sistema jurídico, você está justamente transformando algo que não existe, chamando a existência algo que não existe, como se aquilo existisse, né? E aí, justamente essa questão, porque quando você fala em governo, o que é o governo? O governo é o resultado do mandato cultural. A criação de partidos políticos é o resultado do mandato cultural. O sistema jurídico é o resultado do mandato cultural. São elementos, frutos da ação co-criativa dos seres humanos. Mas quando você fala em liberalismo, o que é o liberalismo? O liberalismo não existe enquanto entidade criada, mas ele existe enquanto uma cosmovisão, enquanto uma narrativa, enquanto uma proposta soteriológica de dizer qual é o problema e como solucioná-lo, né? E aqui, inclusive, aí está a questão, né? Porque se você pega o governo, o partido político, o sistema jurídico, por exemplo, isso são possibilidades criacionais, segundo Coises. Desculpa, mas quando você pega o liberalismo, o socialismo, isso são manifestações de uma cosmovisão humanista, né? Então, acabam sendo duas coisas totalmente distintas. Então, ontologizar é você tratar como elemento criacional aquilo que não é elemento criacional, que não existe na ordem criada. E qual é a natureza, por exemplo, das ideologias, né, que são essas manifestações de uma cosmovisão humanista? O Coase ele vai dizer que elas têm o papel de serem parasitas de elementos criados para interpretá-lo e modificá-lo. Então, você pega o liberalismo, ele é um parasita do governo, porque ele vai tentar interpretar o governo e modificar o governo. Então, você vai ter um modelo do governo liberal, né? Se você pega o socialismo, acontece a mesma coisa. Então, perceba que o papel das ideologias é ela se agregar a elementos da ordem criada e interpretar ou explicar, né, esses elementos segundo a sua perspectiva, de acordo com seus núcleos, né, e até modificar a natureza deles. Outra coisa que o Coises coloca é que as ideologias elas são meios para um fim. Isso é muito interessante porque o Eugene Peterson, no livro dele, Viva a Ressurreição, ele fala o seguinte, que o germe da idolatria
é justamente o ídolo ser um meio para o fim. De acordo com Peterson, todo ídolo é um meio para um fim. E não é diferente com as ideologias. A ideologia ela não é o fim em si mesmo. A ideologia sempre é um meio que busca um fim. Né? E esse fim justamente está na narrativa que ela traz, na proposta soteriológica que ela traz. Né? O Coase vai dizer o seguinte: o que falta aqui é uma compreensão do caráter inescapavelmente religioso, na verdade, idólatra, das várias ideologias. É óbvio que precisamos de uma outra abordagem. Então, para o Coises, quando você cai, por exemplo, numa perspectiva partidarista, né, do nacionalismo cristão, do socialismo cristão, né, você está ignorando a natureza religiosa das ideologias. E essa natureza religiosa das ideologias é justamente o fato delas serem idólatras. Né? A idolatria é um elemento da esfera religiosa. Né? Então, se você ignora que as ideologias ela têm uma natureza religiosa, você ignora os perigos que ela tem. Né? Daí você acaba caindo justamente numa atitude partidarista, que seria uma atitude mais simpática às ideologias, né? Tornando elas uma espécie de ideologia cristã. Hoje, nos discursos que a gente vê hoje, assim, não existe cristão de esquerda. Né? Esse não existe cristão de esquerda está afirmando que existe o cristão de direita, né? Que a direita ela é o aspecto cristão, né, da política. Então, se você é cristão, você tem que ser de direita. Ora, isso é uma atitude partidarista, quando você ignora o caráter religioso, a natureza religiosa das ideologias. E ao fazer isso, você ignora que toda ideologia, inclusive a de direita, elas são idólatras, né? E aí vem agora a proposta do COICES, que é qual é a proposta então que nós temos? Se nós não podemos ficar numa postura antitética, né, para não cair numa vida apolítica ou antipolítica, nós também temos que tomar cuidado com a atitude partidarista, porque você, que é justamente, ao meu ver, não sei se vocês vão concordar, é o cenário que nós temos hoje, né? Que nós evangélicos saímos de uma hiperpolarização, né? Que negava, né, o lugar da política na vida cristã. Então, se atribui a política do diabo, se tem uma atitude apolítica ou antipolítica, para uma postura hiperpolitizada, né? Onde você politiza tudo. E até a identidade cristã ela é definida por questões de natureza político-ideológica. Qual é a resposta cristã? De acordo com Coises, a natureza distorcida de todo o pensamento teológico deveria ser o bastante para nos mostrar de imediato por que o cristão não pode simplesmente aderir a uma ou várias dessas ideologias e defender seus programas. Né? Então, perceba, de acordo com Coises, todo pensamento ideológico ele tem uma natureza distorcida. O que ela é distorcida? Primeiro, porque ela é reducionista, ela não corresponde à realidade, ela absolutiza elementos da ordem criada. Né? E segundo, porque ela é fruto, né, ela traz consigo os efeitos noéticos do pecado. Né? O pecado afetou a mente humana, então até a forma do ser humano compreender a realidade, de alguma forma, ela é afetada pelo pecado. Então, a natureza distorcida do pensamento ideológico deve ser o bastante, deveria ser o bastante, para nos mostrar de imediato por que o cristão não pode simplesmente aderir a uma ou várias dessas ideologias e defender seus programas. Por sua vez, o cristianismo também não pode se transformar mais em uma ideologia. Se uma ideologia é baseada na deificação de um elemento da criação de Deus, o cristão, mais do que ninguém, deve ter condições de discernir corretamente a diferença entre a idolatria e uma estima mais moderada daquilo que é idolatrado. Em suma, o cristão entende que Deus é Deus e que os indivíduos, nações, estados, classes econômicas e assim por diante dependem radicalmente dele para que possam existir. Eles são criaturas e ele é criador. Então,
perceba que a atitude antética, ela diz que não há nada de bom nas ideologias, mas as ideologias, ao mesmo tempo em que elas são reducionistas, ela acaba tendo um olhar mais apurado sobre o elemento que elas acabam absolutizando. Então, essa compreensão, ela pode contribuir para você entender o fenômeno observado por uma ideologia específica. Por isso que o Coises, ele diz isso aqui, né? O cristão, mais do que ninguém, deve ter condições de discernir corretamente a diferença entre a postura idolátrica e uma estima moderada do que é idolatrado. Aquilo que é idolatrado é o quê? É o elemento que a determinada ideologia vai absolutizar. Né? Então, o cristão vai entender que Deus é Deus e que indivíduo, nação, Estado. Então, por exemplo, você pega o marxismo e ele vai olhar lá a luta de classes. Então, se a gente quer conhecer um pouco mais a luta de classes, o marxismo tem muita informação para nos dar. Só que a diferença entre o cristão e o marxista, por exemplo, é que para o cristão, a história da humanidade não vai ser reduzida à luta de classes. Então, isso pode ser visto, por exemplo, no conservadorismo, né? Que ela vai ter um olhar mais apurado sobre o lugar da tradição, o liberalismo sobre a liberdade, e aí a gente vai ter uma compreensão melhor desse fenômeno. Não necessariamente que a gente vai concordar com as posições de cada ideologia sobre o fenômeno observado, mas vai ter um olhar mais apurado. Então, a gente pode ter essa relação mais moderada com o objeto que está sendo idolatrado pela determinada ideologia. Então, a proposta do Coises é que a maneira da gente se relacionar isso com a ideologia, o objeto idolatrado, é através da cosmovisão cristã, que é o velho tripé da criação, queda e redenção, né, tão presente aí nos estudos sobre o tema de cosmovisão, na contribuição do Kuyper, do James Orr, do James Sire, e, enfim, tantos outros. Né? Então, para o Coises, a narrativa bíblica presente, né, na criação, queda e redenção, nesse tripé, ela é suficiente para nos ajudar a discernir, dentre as ideologias, né, o que está sendo idolatrado ou o que não está. Né? Então, a criação ela nos mostra uma ordem criada por Deus. Né? A queda, por sua vez, ela mostra que os elementos dessa ordem criada elas foram corrompidos pelo pecado. Né? E aí vem os conceitos que, embora ele não traga lá, mas representa a atração em formato de estrutura e direção. Né? E aí vem também a proposta da redenção. E o conceito de redenção usado aqui para o COIS é o mesmo que o Albert Wars, acho que é assim que fala, ele fala que é justamente a criação restaurada. Né? A redenção seria um retorno àquela criação. É a restauração daquela criação. Né? Então, quando a gente olha para a história bíblica, a gente olha esse tripé, criação, queda e redenção. E quando a gente olha para a aplicação disso para a nossa realidade, a gente não pode olhar criação e redenção apenas em termos de ser humano, como ele falou lá no início, né? Aqui. O cristianismo entra em contato com a política, ele faz obliquamente, transformando o político em particular numa pessoa virtuosa. Isso não deve ser desprezado, devemos dar graça a Deus se mais líderes se tornarem gente do bem. Só que isso não trata da política enquanto política. Ou seja, a gente também tem que olhar para a criação, queda e redenção como a narrativa que vai explicar e nos ajudar a trabalhar outros elementos criacionais que não só o ser humano, né? Mas elementos da ordem social, da ordem humana e assim por diante. Bom, ao apresentar o tripé criação, queda e redenção, o COIS ele vai trazer o conceito de ordem da criação e ele vai apresentar 5 concepções errôneas, né, que a ordem criacional acaba sofrendo. Bom, a ordem da criação nada mais é do que Deus criou a realidade. E essa realidade ela pertence a uma ordem. Essa ordem que norteia, que regula essa realidade, ela é regulada pela lei de Deus.
né? Isso aqui o Coites está bebendo Doiverd, né? Que é a ideia da lei natural. Então ele vai dizer o seguinte: a lei de Deus não é uma imposição arbitrária à vida humana criada, e sim uma reiteração da ordem da criação. A lei convida a criatura responsável a viver em conformidade com os contornos normativos dessa ordem. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a lei de Deus, ela não é algo que Deus simplesmente arbitrariamente determinou que assim seja. Mas a lei de Deus, ela é a expressão normativa de quem Deus é. Então, por exemplo, Doiverd, no Crepúsculo do Pensamento, ele vai dizer o seguinte, que qual é a lei de Deus? A lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, essa é a grande lei de Deus. E ela é um reflexo de quem Deus é. E as Escrituras dizem, por exemplo, que Deus é amor. Mas para cada esfera da realidade, a lei divina, ela vai nortear as esferas, tendo como núcleo comum a todas elas o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, as leis naturais que regulam cada esfera da realidade nunca vão ferir a Deus ou ao próximo. E aqui é o que ele está dizendo. A lei de Deus, ela não é uma imposição arbitrária, mas é uma reiteração da ordem, é uma confirmação da ordem da criação. Porque a lei, ela convida a criatura responsável, né, a viver em conformidade com a ordem criada. Né? Então, o que a lei de Deus quer é simplesmente que o ser humano viva na realidade de acordo com a própria realidade, e não contrária a essa realidade. E aí ele apresenta 5 objeções. A primeira é o historicismo. Né? E qual é a objeção? Para o historicismo, ele deixou claro quantas culturas variam de acordo com as épocas e lugares. Ou seja, não há de se falar em uma ordem criada, porque as experiências culturais, elas são várias, né? E elas variam de acordo com os aspectos históricos de cada época e lugar. Então, se há uma multiplicidade, né, de aspectos culturais, então não há de se falar em uma ordem criacional. Segundo, a ideia de uma ordem criada, ela vai de encontro à liberdade humana, né? Então, para quem usa essa objeção, vai dizer o seguinte: então, para defender a ordem criada, você tem que defender um aspecto estático cultural. Isso vai de encontro à própria liberdade humana. Terceiro, né, não há de se falar em uma ordem da criação, porque criação seria a questão da natureza. Né? Então, a ordem da criação seria a ordem da natureza, e essa natureza diz respeito à natureza no sentido de meio ambiente, animais, etc., e não afetaria questões como outros elementos da realidade, como a esfera social, esfera humana e as outras esferas que compõem a realidade. Quarto, ela é uma ideia, né? A ordem criacional é uma ideia usada para apoiar a opressão em sistemas sociais e econômicos, ou mesmo como justificativo para sistemas totalitários. O apartheid seria um exemplo, né? Você dizer o seguinte: olha, negros e brancos, né, não podem se casar, têm que viver separado, porque Deus criou assim. Então, esse argumento da ordem criacional pode, quem vai fazer as objeções pode dizer que é um termo usado para você defender sistemas totalitários. Né? E por último, você dizer que a ordem criacional não devemos trabalhar esse conceito, por quê? Por causa do pecado, a gente não tem como conhecer, né, essa ordem criacional que Deus criou, a gente não tem como saber qual é a ordem da criação. Então, são as 5 objeções. E aí o Coises vem com as 5 respostas, né? Olha, assim como você responder essas objeções. Primeiro, Coises vai dizer o seguinte: o que o historicismo não consegue entender, contudo, é que a atividade cultural humana ela está sujeita às normas, que não podem ser reduzidas aos processos históricos nem ser derivados desse processo. Então, de acordo com Coises, por mais que o historicismo ele diga
que os aspectos culturais eles variam de acordo com a época e o lugar, existe algo em comum entre eles, que é que eles não são frutos, né, apenas do processo histórico e nem derivados dele, mas existe uma ordem, né, que regula. E aí você pode pegar alguns exemplos. Por exemplo, em qualquer lugar que você for, a falta de educação acaba sendo algo não valorizado. E a educação, né, a cortesia, né, o tratar bem, de agir de maneira educada, seria um valor. A segunda objeção que ele coloca, a segunda resposta que ele coloca, que diz respeito justamente à crítica, né, que a ordem criacional ela vai de encontro à liberdade humana, ele diz o seguinte: essa ordem ela não pode ser identificada com nenhuma tentativa humana específica de colocá-la em prática de uma forma concreta. Além disso, a própria possibilidade da livre ação e inovação humana está ancorada na ordem normativa da criação. Ou seja, o ser humano faz parte da própria ordem criacional, como a gente vê em Gênesis, a ação humana e essa característica inovadora do ser humano. Por quê? Porque a criação ela é uma caixa, digamos assim, cheia de potencial de desenvolvimento. E a maneira que existe para que a gente possa desenvolver ela é através da ação humana sobre a criação. Então, o impacto da ação humana sobre a criação, que é justamente a produção cultural, é que vai trazer justamente esse desenvolvimento. Então, não há de se falar que o conceito de ordem criacional fere a natureza humana, quando, na verdade, ela possibilita, né, a liberdade humana de agir. Porém, essa liberdade ela existe dentro de uma ordem. Terceiro, era a objeção de que sim, de que a ideia de ordem criacional ela estaria identificada com a natureza. Quais as leis lógicas do sistema jurídico e do casamento são precisamente normas que o ser humano tem a responsabilidade de implementar, mas que são passíveis das mais severas violações. Então, o que o COS está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: olha, a ordem criacional ela não se resume ao meio ambiente, a questões de ecologia. A lógica, o sistema jurídico, né, as leis, a lei do casamento, né, tudo isso diz respeito à ordem criacional. Então, a ordem criacional ela não diz respeito a uma esfera, mas diz respeito a toda a realidade. A quarta, né, é a ideia de que o conceito de ordem criacional serviria para justificar sistemas opressores, né? E o exemplo dado pelo COIS é justamente o apartheid, é um exemplo disso, né? As pessoas justificavam o apartheid a partir de questões de natureza religiosa. Só que ele vai dizer o seguinte: olha, de fato, o apartheid é um bom exemplo, né, dos críticos da ordem criacional que acham que o conceito vai justificar sistemas opressores. Só que o abuso não exclui o uso, pois tudo que Deus criou é para se sofrer abuso. Então, a pessoa que abusa da liberdade vai cair numa libertinagem. Mas é porque a gente acaba caindo na libertinagem que a gente vai desvalorizar a liberdade? Não. Então, o fato de algo se sofrer um abuso, ser usado de maneira errada, não significa que aquilo seja algo ruim ou mal em si mesmo. E por último, a ideia de que não é possível conhecer a ordem criacional por causa do pecado, né? Coisa a dizer, apesar do impacto inquestionável do pecado, todas as sociedades humanas têm alguma compreensão intuitiva das normas. Exemplo que já foi dado, né? A educação, a cortesia, por exemplo, para todas as sociedades são elementos que são positivos. Então, existe uma certa intuição no ser humano do que é bom, digamos assim. E para concluir, o COISES tem um subtítulo que chama Pluralismos e Pluriformidade, né? E aí ele vai também trazer o conceito de pluralismo que respeita os monismos reducionistas das ideologias, que nada mais é do que você
como é que ele coloca aqui? Aqui. É o cristão, mais do que ninguém, deve ter condições de discernir corretamente a diferença entre a idolatria e uma estima moderada daquilo que é idolatrado. Né? Então, esse pluralismo que respeita os monismos, por que ele chega nisso aqui? Ele pergunta o seguinte: olha, há várias ideologias, né? Qual seria a ideologia correta? E para o Coises, a ideia não é você abraçar uma ideologia, né? A ideia é justamente você ter uma postura pluralista, digamos assim, né? Ou de pluriformidade, né? É a ideia de você ter um pluralismo onde você respeita os monismos reducionistas das ideologias. Então, você pega todos os elementos ou os núcleos ideológicos de cada ideologia, e aí você valoriza, você tem essa relação moderada, digamos assim, com eles. E aí ele vai trazer, aí ele vai explicar o que é que ele quer falar por pluralismo, né? E aí ele traz três conceitos, né? Pluralismo espiritual, né? Ou diversidade direcional, que é justamente as diversas opiniões, vozes, crenças, ideias que existem na realidade. Pluralismo cultural, a diversidade contextual, que é justamente a diversidade cultural, né, culturas, gastronomia, identidade, linguagem e etc. Né? Então, ele pega esses dois tipos de pluralismo para dizer o seguinte: olha, é um dado da realidade a diversidade. A diversidade ela não é uma construção social. A diversidade é um dado estrutural. E aí ele chega ao terceiro conceito de pluralismo, que seria o que ele vai adotar, que ele vai chamar de pluriformidade social ou diversidade estrutural. Que aí ele vai citar uma frase que acho que é do Mu, quando ele diz o seguinte: a unidade é própria do Criador e a complexidade do mundo criado. Então, o que que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as diversidades, no que diz respeito a ideias, crenças, opiniões, culturas, artefatos culturais, é um dado da realidade. Não é fruto de uma interpretação ou de uma direção narrativa, de uma cosmovisão, de uma ideologia, mas é um dado da realidade. E uma vez que essa diversidade ela existe, nós precisamos encontrar maneiras de relacionar com essa diversidade de forma saudável. E aí tem várias outras questões que vão entrar sobre questões de tolerância, questões de respeito, aquilo que pode ser aceitado, aquilo que não pode ser aceitado, como é que a gente lida com aspectos culturais, né, políticas de natureza dos costumes, cultura, enfim. E aí ele vai trabalhar várias dessas questões e nos próximos capítulos ele deve entrar em mais detalhes, mas uma vez que eu compreendo que a realidade ela é diversa, eu não posso cair no engodo de abraçar uma ideologia e fazer dela a minha bandeira, quando a ideologia só tem a capacidade de olhar um aspecto em detrimento de uma realidade que ela é estruturalmente diversa. E é isso. Cara, muito boa a apresentação. Deixa eu ver aqui, deixa eu parar de gravar só.